Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra de Deus nos diz assim, no livro conforme escreveu o profeta Jeremias, no capítulo 17, a partir do versículo 7. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano da sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Enganoso e perverso é o coração mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Hoje vamos meditar sobre Jesus, a esperança que ultrapassa o otimismo. O otimismo é produzido pela nossa mentalidade. E às vezes esta palavra mente na Bíblia, ela é dita como o coração. Na prática, a palavra coração às vezes significa meros sentimentos, está relacionado à afetividade, enquanto a razão é a faculdade de pensar de forma inteligente, de forma razoável. Mas na Bíblia, a palavra coração normalmente está voltada para a totalidade da nossa vida interna, quer seja a nossa vida sentimental, vida emocional, como também a nossa vida racional, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas emoções, às vezes são resumidas com a palavra coração, significando todos estes compartimentos invisíveis da nossa vida. O profeta Jeremias nos diz que enganoso e perverso é o coração, mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? É bem verdade que com o coração nós decidimos e realizamos coisas extraordinárias, coisas fantásticas e que glorificam a Deus. Mas também é verdade que com o nosso coração nós assumimos decisões, praticamos coisas e tomamos atitudes contrárias à vontade do nosso Deus. Alguém disse que coração é terra onde ninguém vai. De fato, apenas Deus pode penetrar profundamente em nosso coração, apenas Deus pode penetrar profundamente em nossa vida e fazer o exame completo e transformar a nossa vida de dentro para fora. Às vezes, ouve-se em novelas e filmes, claro que essas coisas são trazidas para a vida real e às vezes até para o meio cristão. Faça aquilo que o seu coração determina. E algumas pessoas até já disseram, olha, quando o nosso coração concordar com alguma coisa, estiver em paz com alguma coisa, isso comprova a vontade de Deus. Essa postura é muito enganosa. Às vezes, sim, o nosso coração está em sintonia com a vontade de Deus, mas na maioria das vezes não. Então, o que determina a veracidade de alguma coisa, a legitimidade de qualquer
decisão nossa, não é o nosso coração, mas sim a vontade de Deus. Essa decisão ela é tomada com o coração, sim, com a nossa mente, sim. Mas quem vai aferir o que é certo e o que é errado não é nem mesmo a nossa própria razão, porque ela é falha, mas sim a palavra de Deus. Alguém já disse que uma mente desocupada é a oficina do diabo. E isso é muito significativo e importante trazermos este conceito para a nossa vida. A nossa mentalidade, ela precisa ser administrada conforme a palavra do nosso Deus. Quando ele diz enganoso é o coração, enganoso e perverso é o coração, ele está dizendo da nossa vida interna e, sobretudo, a nossa mentalidade. A nossa mente nos engana. Eu não sou de dar testemunho pessoal, mas eu quero compartilhar com você um testemunho, algo que aconteceu comigo no dia de hoje. Hoje é terça-feira, dia 15 de outubro de 2024, algo que aconteceu comigo pela manhã. Eu tenho dado parte do meu tempo para o trabalho voluntário de capelania hospitalar, no Hospital Bom Samaritano. Eu já abri o meu coração para Deus, aquilo que eu estou comentando aqui. Deus sabe, claro, porque Ele sabe de todas as coisas, mas eu abri o meu coração para Deus e contei para Deus. Eu amanheci desanimado. Como é um trabalho voluntário, então normalmente a gente pode inventar qualquer desculpa. Eu poderia simplesmente dizer para a pessoa a quem eu dou satisfação, dizer qualquer coisa e não ir. Mas eu, mesmo assim, decidi ir e disse para Deus: Senhor, eu sou servo do Senhor, eu não sou servo dos meus pensamentos, eu não sou servo da minha vontade, eu sou servo do Senhor. E fui com este pensamento: eu sou servo do Senhor em qualquer lugar onde eu estiver, em qualquer momento. E eu fui. Mas eu fui com outro pensamento. Eu pensei, chegando lá, eu não estou pensando em subir lá em cima e visitar os quartos. Eu senti uma espécie de medo. Acredito que não é o chamado sentimento de pânico, mas pode ser algo parecido, algo que caminha nessa direção. Já ouvi de pessoas que têm aí chamado de a síndrome de pânico. Como eu sou um ser humano, eu estou sujeito a isso também. Talvez não chegue a síndrome de pânico porque não deu aqueles sentimentos, né, que ocorrem no corpo, conforme é descrito, mas eu senti medo. Eu fiquei com medo de subir lá em cima. Trabalhar, na verdade, com o sofrimento das pessoas é para mim algo um pouco difícil. Eu gosto de fazer, gosto de ser capelão, mas sinto que, na verdade, é um desafio trabalhar com o sofrimento das pessoas, com o sentimento das pessoas. Isso é algo que toca o nosso coração e traz para nós uma certa responsabilidade, um certo peso. Até mesmo porque eu não sou um profissional da área de saúde que dispõe talvez de alguns dispositivos técnicos para isso. É algo que se trabalha com o coração. Claro que existe uma certa técnica, eu tenho que cultivar uma empatia,
mas eu tenho que tomar muito cuidado para eu trabalhar com as pessoas sem me envolver sentimentalmente com elas de forma completa. Eu tenho que me resguardar de alguma coisa para eu poder ajudá-las. Eu não posso ficar doente naquele momento e nem me comportar como uma pessoa doente. Embora o meu coração possa estar doendo de ver as pessoas naquela situação ali. Eu até pensei, na minha mente até passou uma estratégia. Aí eu chego lá, apenas abro a capela e fico lá na capela mesmo. Normalmente aparecem algumas pessoas que estão acompanhando enfermos, eu trabalho com elas, o que é uma atividade válida também. É um trabalho válido também e que também é bom. Mas o ideal, antes de eu fazer isso, é necessário que eu suba e vejo lá as pessoas que estão disponíveis, se não tem alguma pessoa da área da saúde, médico ou enfermeiro no quarto, para eu não atrapalhar o trabalho deles, ou se as pessoas estão dormindo, eu devo tomar muito cuidado, se tem alguém trocando de roupa, enfim, eu tenho que tomar certos cuidados. Mas normalmente a gente encontra pessoas já disponíveis ali para 7 horas, 7h30, pessoas que estão prontas e num bom momento de orar ao nosso Deus. Mas eu coloquei diante de Deus, eu não vou realizar uma tarefa como desculpa para não realizar outra que eu devo realizar. Eu não quero fugir daquilo que Deus quer que eu faça hoje. E no poder de Deus, eu subi lá no quarto andar, onde ficam os leitos, enfermarias. Depois eu fui ao 5º andar. E vou contar para vocês que bênção. Num quarto, quando eu terminei de orar pelas pessoas, uma mulher chorou e ela agradeceu a Deus por ter aparecido alguém para orar por ela. Ela estava esperando que aparecesse alguém para orar por ela. Veja bem, que privilégio eu ia perder se eu não tivesse subido lá em cima, de ouvir esse testemunho e também atender a necessidade daquela pessoa, daquela mulher e de outras pessoas. Assim também, da mesma forma, aconteceu no outro quarto, alguma pessoa que me agradeceu por estar ali orando, ela se sentiu bem. Outras pessoas também, talvez não se expressam, mas sentem também bem. No outro quarto eu encontrei até mesmo um clima para cantar, para fazer um solo, porque eu gosto muito de cantar. Então, ali eu via um ambiente propício para cantar, não havia nenhum profissional da área da saúde, as pessoas estavam bem acordadas, havia um clima ali bom para isso, eu cantei. Mas se eu tivesse atendido a ordem dos meus pensamentos, da minha mente, eu não teria subido lá em cima hoje, teria ficado cá embaixo. Teria até sido bênção também atender algumas pessoas, mas eu teria perdido essa grande oportunidade. Portanto, nem sempre nós estamos otimistas para realizar determinadas tarefas. Por isso, eu digo que Jesus é a esperança que vai além do otimismo. Não espere pelo otimismo. A esperança em Cristo Jesus pode produzir otimismo. Mas nem sempre nós estamos otimista. O verdadeiro servo de Deus não age meramente pelo otimismo. Ele não espera estar otimista para realizar determinada coisa. Porque muitas vezes a nossa mente envia uma mensagem assim: você está cansado, você não pode. Não quero dizer que, eventualmente, alguém pode de fato estar cansado. Alguém de fato pode estar doente. Alguém de fato pode não ter mesmo condições de realizar o trabalho.
Mas muitas vezes a nossa mente ela nos prega uma peça. Ela mente para nós. Ela muitas vezes aumenta o nosso cansaço. Ela aumenta as nossas impossibilidades. E ela nos deixa de contemplar o poder soberano de Deus sobre as nossas vidas e a vontade soberana de Deus sobre as nossas vidas. Portanto, não confie na sua mente. Sempre teste a sua mentalidade com a palavra de Deus. O que Deus realmente quer que você faça, independentemente da sua vontade e do seu ânimo. Estar desanimado não é pecado. Estar desencorajado também não é pecado. Eu posso dizer que isso é uma tentação, mas não pecado. O problema é quando nós cedemos a esta tentação. O problema é quando nós não somos senhores do nosso coração, mas somos dele escravos. Ou melhor dizendo, quando nós nos deixamos Deus ser senhor do nosso coração, ser senhor dos nossos pensamentos. Nós deixamos de ultrapassar os limites entre as nossas possibilidades humanas e o ambiente espiritual que Deus prepara para nós, além de nós. É com muita alegria que eu estou compartilhando esse testemunho. Eu não teria esse testemunho aqui para passar para vocês se eu tivesse cedido à minha preguiça, o meu desânimo e tivesse rendido as minhas desculpas para não estar ali. Que Deus me abençoe, que Deus te abençoe e que você possa não confiar em seus pensamentos, não confiar, esperar pelo seu otimismo. E pode ser que o seu otimismo até te leve para uma direção errada. De repente, poderia ser criado em mim um otimismo para fazer uma outra coisa que não a vontade de Deus. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Mas nem sempre nós nos utilizamos dessa mentalidade cristã. A Bíblia também diz que se a sua consciência não te condena, mas é claro que aqui se trata da consciência cristã, da consciência rendida a Cristo, não da consciência do homem natural e sem Jesus. Que Deus nos abençoe e que possamos nos render completamente ao senhorio de Cristo, para que não fiquemos a mercê do nosso otimismo, da nossa própria vontade, mas que assim como Jesus não sucumbiu à sua própria vontade, mas ele disse para Deus: seja feita a tua vontade, e que assim seja na minha e na sua vida, seja feita a vontade de Deus. A esperança em Cristo Jesus vai além do nosso otimismo, como vai além das nossas possibilidades. Elas nos levam além das nossas possibilidades. Que Deus o abençoe, em nome de Jesus. Amém.